Fala, donos dos fatos! Estamos aqui em mais um podcast assim, legal, Dia dos Namorados, né? Você aí já com a tua namorada, com a sua esposa, com a sua companheira, companheiro, né? Trocando aí, não sei se já jantou, né? Se não jantou, espera um pouquinho, talvez as coisas desandem. Né? Não sei, ou melhore, né? Ou melhor. Então, a gente está aqui hoje recebendo aqui Márcia Barros, né, que trabalha aí com a parte de mediação de família, de conciliação de conflitos. É uma área Tenebrosa. tenebrosa, né? Ainda Tem mais que ter amor. quando a gente coloca casal assim no meio, fica mais Exatamente. tenebroso ou não? Fica muito mais tenebroso. E quando coloca filho no meio, aí o negócio Desanda? desanda. Mas por que, cara, que desanda tanto assim quando... Gente, eu vou falar pra você, Didi, que acho que a maior parte das pessoas tem uma dificuldade incrível no se comunicar. As pessoas não se comunicam. Hoje o negócio tá muito, enfim, muito virtual, muito, vamos dizer assim, curta. As pessoas são, assim, mandam pequenas mensagens, né? Não tem mais um diálogo, não tem mais um... Hoje a gente brinca e fala que existe a tal da DR nos relacionamentos, então isso é muito ruim, né? A comunicação, ela passou a ser vista, ou seja, imagina, uma comunicação entre casais. Quando você fala, discutir o relacionamento, onde já se viu isso? Você precisa conversar com a pessoa para você se entender, para você saber como que ela está pensando, o que ela está sentindo, né? Então, assim, virou assim, agora qualquer coisa eu vou chamar para uma DR, ou seja, para discutir o relacionamento. Virou uma coisa ruim, enquanto teria que ser uma coisa positiva. Trocar informação, né? Dialogar mesmo. Agora, claro, também tem aquela questão, né? Nem sempre dá certo, porque um lado às vezes tenta e o outro lado não aceita. Exatamente, mas tudo é o jeitinho brasileiro, né? Tudo é a forma de você falar, né? De você abordar a pessoa. E assim, a gente como trabalha com mediação, a gente trabalha muito na pegada da comunicação não violenta. Então, você tem que falar sem julgar. Porque às vezes a gente está num pico de raiva, né? E se tiver alguém hoje ouvindo o programa que esteja naquele momento raiva, pelo amor de Deus, não desconta hoje é dia dos namorados. Então, assim, vamos ter, né? Vamos pensar, vamos lembrar, vamos ser um pouco mais afável, olhar um pouco mais o outro, assim, com bons olhos, com carinho. Então, a gente tem que ter, assim, um jeito certo de se comunicar. A comunicação ela é muito importante e ela precisa ser uma comunicação que não seja violenta, ao contrário do que a gente está vivendo hoje em dia em vários aspectos. As pessoas estão violentas. Às vezes, a gente discorda de alguma coisa nas redes sociais ou alguém discorda de alguma coisa que você colocou e você já vê logo lá, né, os absurdos, você já é colocado na cruz, igual a Jesus. Você já está lá, expôs uma opinião por um simples comentário, uma opinião que você tem direito, né? A pessoa é livre para expressar, né? A sua percepção. E aí você literalmente é julgado. Então, isso é muito importante, você saber se colocar e principalmente dentro dos relacionamentos, saber colocar para o outro, né? De uma forma que não seja uma forma agressiva, colocar, né, as suas percepções de uma forma tranquila. A gente vai falar mais sobre essa conversa, como que essa conversa tem que acontecer, mas vamos soltar a nossa vinheta primeiro e aí depois a gente continua esse papo. Tranquilo. Solta a vinheta, Arizão. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso. Vamos voltar aqui para o nosso papo com a Márcia Barros, tá? E aí vamos pegar um ponto aqui, Márcia, que é o seguinte. A gente estava falando de conversa, né? Que as pessoas não estão sabendo mais conversar. E aí eu te pergunto o seguinte, como começar essa conversa? Dentro da CNV? Como iniciar essa conversa? Primeiramente a gente tem que fazer uma observação, né? É muito comum, esses dias eu até estava fazendo um ao vivo
E falei do exemplo da toalha molhada na cama, né? Por exemplo, um conflitozinho, pensa na coisa, às vezes umas coisinhas simples que vão se acumulando, que você não vai gostando e de repente aquilo vira uma bola de neve e pode, né, lá na frente acabar levando até para uma separação. Essas pequenas coisas do dia a dia, né? Como você falar para uma pessoa que deixa a toalha molhada na cama se você não gosta daquilo? Aí eu estava exatamente explicando que você tem que fazer uma observação. Você não vai chegar logo para a pessoa e vai falar assim, ô seu ignorante, ô seu isso, ô seu aquilo. Aquelas palavras que a gente já conhece, né? Seu ceboso. Fazendo os adjetivos. Faz aqueles adjetivos básicos. Lindos, assim, lindos, carinhosos. Né? Sim, né? super meigos. Então, você vai chegar e você vai falar assim, olha, você deixou a toalha na cama. Você está fazendo algum julgamento? Você está falando uma observação de um fato. Né? Já que o nome do programa são fatos, você está apenas colocando um fato. Depois daquilo, você vai trazer o seu sentimento, ou seja, como que você se sente quando você olha aquela toalha jogada, molhada em cima da sua cama. Né? Você vai falar que você se sente, pode se sentir com raiva, pode se sentir desrespeitado no seu direito de organização, enfim, você vai trazer o como que você se sente ali diante daquela situação. Vai falar da sua necessidade, tem gente que tem necessidade de organização, de limpeza, enfim, de se sentir respeitado mesmo, acaba sendo uma necessidade da pessoa e, por fim, você vai fazer um pedido que seja claro e específico, porque a maioria das pessoas, elas já param nesse primeiro trinômio. Se eu falar a minha necessidade, a pessoa vai entender. Já ficou entendido, já subentendeu. Já subentendeu que o que eu quero é isso. E, na verdade, é, assim, surreal, mas eu descobri, né, com quase 49 anos, que o óbvio precisa ser dito também. Então, às vezes, o que é muito óbvio para mim, quando eu faço essa colocação, pode não ser óbvio para a pessoa que está ouvindo. Então, a gente precisa chegar nesse quarto item, que é o pedido. Um pedido simples e objetivo, direto. Então, olha, quando você for tomar banho, vamos fazer o seguinte, quando sair, tem ali um cesto. Às vezes a pessoa não gosta de estender, não sei, não tem espaço, mas tem um cestinho ali, até no quarto mesmo, se for o caso, que a pessoa vem se arrumar às vezes no quarto, bota ali o cesto. Então, olha, por favor, quando acontecer isso, deixa a toalhinha aqui, por gentileza, né? E assim a gente vai trabalhando dentro desses pilares da CNV. É difícil, a gente não foi treinado para isso. A gente foi criado no bateu, levou, né? No devolver. Mas a gente tem que construir essa percepção dentro da gente, de tentar, no dia a dia, com pequenas atitudes. Às vezes é difícil começar logo com o namorado, com o marido, mas até no trabalho, com os pais, com os filhos, tentar ir colocando isso, acaba virando uma prática. Mas aí que tá. Se a gente começa cedo, a coisa fica mais fácil. Sim. Por exemplo, com a minha esposa, a gente começou desde a época de namoro já. Antes de casar, a gente morou junto. Falei assim, cara, vamos morar Vocês junto. fizeram um ensaio geral para ver se o negócio ia dar certo ou não. Entendeu? Falei, vamos morar junto. Vamos começar vamos ver vamos como testar? É que vai ser. Vamos testar. Vamos fazer um aí protótipo. A gente morou junto por 1 ano, né? Nesse período ficamos noivos e tal, mas foi justamente um período ali que a gente foi foi se conhecendo, assim. Né? E eu falo muito, até hoje lá em casa, eu falo para ela, pro meu filho mais velho, eu falei, cara, eu não sei o que mudo quer. Se não falar, por exemplo, eu falei isso ontem pro meu filho, né? Meu filho chegou, se arrumou, e eu trabalhando no computador, ele sentou no sofá, e eu tô trabalhando no computador. Aí daqui a pouco ele chega pra mim, pai, tô te esperando há 20 minutos. Eu falei, uai? E eu sabia que você tava há 20 minutos, que você já tava pronto? Você veio aqui me avisar? Pai, estou pronto? Você não me veio me falar. Aí, desculpa. Pois é. Aí, essas pequenas coisas é que a gente constata a falta de comunicação, né, dentro dos relacionamentos. Pode ser relacionamento de casa, entre marido e mulher, pai e filho, enfim, a comunicação, ela não ocorre. As pessoas acham que, de repente, certas atitudes, aquilo ali já está subentendido. E não está. As pessoas pensam diferente, têm tempos de raciocínio diferente. Isso precisa ser muito bem pausado, né? Colocado, na verdade. E aí, eu vou entrar contigo agora, nessa questão de... A gente vê um conflito muito grande, principalmente aqui em Brasília, nessa questão de separação. Né? A gente está numa das unidades da federação que tem o maior índice de separação do Brasil. né?
E eu vejo vários casos que acontecem, eu já vi casos assim de colega que veio conversar comigo e falei, cara, isso tá errado, velho, para. Né? De, tipo, por exemplo, ele viaja com a filha, uma vez por ano ele tenta viajar com a filha para fora. Do né? país. Do país. Não é nem que ele tenta, porque na verdade a avó dela mora fora, na Europa, e aí eles, como ele sempre vai visitar a avó, né, Ele que quer já é uma levar. senhora de idade, ele leva a filha. Né? E aí a ex-esposa dele entrou na justiça porque alegando que é o seguinte, já que ele leva a filha para fora do Brasil, que ele tem que possibilitar financeiramente com que ela também consiga levar a filha para fora do país, né? Ou seja, que ele que tem que custear isso para que ela consiga. Eu falei, bicho, isso tá errado. Eu não sei o que foi que o juiz falou. Ele, não, ainda vai ter audiência, nem sei como é que ficou. Ainda vai ter audiência. Eu falei, não, isso tá errado, velho. Isso não existe. Porque cada minha- um na minha contribui dentro concepção. daquilo que pode, né? A gente trabalha com binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade da menor e as possibilidades dos dois. Se ele tem essa condição de proporcionar isso para ela, né? Que é um lazer, e é um lazer e tanto para um adolescente, não sei qual é a idade. Adolescente, tem Adolescente, 14 14 anos. Então, assim, o sonho de qualquer adolescente é ir para fora do país, fazer uma viagem internacional, né? Se ele pode, ok, ele custeia. Agora, daí a querer que a mãe também possa proporcionar este tipo de lazer, porque a mãe pode, de repente, viajar, sei lá, para o Rio, para fazer uma viagem para a praia, por exemplo. Pode ter condições para isso, né? Mas não necessariamente tem que ser igual o lazer. Então, cada um contribui com aquilo que pode, né? Penso eu. Não, Acredito igual que eu seja falo assim. E ela que arque com isso. Sim. No meu entendimento. Se o período de férias é o dela, é ela que tem que arcar. Da mesma forma que se ela está de férias, porque as férias são divididas, né? Então, meio a meio. Então, se essa metade das férias ele pega e ela está na responsabilidade dele e vai com ele para o exterior, ele que tem que arcar com todas as despesas dela no exterior. Da mesma forma que for as férias da mãe, a mãe, para onde quer que ela for, aquele gasto é dela. Obviamente que ela pode fazer a gestão da pensão, do dinheiro que ela recebe, para possibilitar alguma coisa a mais. Sim, pode, está dentro do contexto. O lazer também entra, entra a internet, entra a moradia, porque as pessoas ficam muito presas, tem que pagar PA, pensão alimentícia, alimentos. Cara, não é alimentos, é tudo. Tudo que uma criança precisa, entendeu? Então, como eu falei, vestimenta, moradia, questão de saúde, está tudo incluído ali. E essa gestão desse recurso é feita por quem tem o lar de referência, né? Que no caso, se ela mora com a mãe, é a mãe. Eu acho que eles são guarda compartilhada. Agora eu não me lembro. Sim, mas sempre tem um lar de referência. Um de referência, né? E eu sei que quando ele chegou comigo com essa história, eu falei, bicho, isso tá errado, velho. Sei lá, não sei. Né? Não sou advogado, não sou... que ele tá querendo que ele leve ela também pro exterior também, para passear. Cara, mas eu vejo cada coisa. Tem uma advogada que eu sigo no Instagram, eu não vou lembrar o nome dela, porque de nome eu sou assim horroroso. Mas que ela posta justamente coisas absurdas, assim, que acontecem nesse quesito de. Família tem um pouco. Família. É um pouco assim, tá complicado de falar, né? Porque o que acontece? Esses processos eles são sigilosos, né? Então quando a gente conta um caso assim, muito fora da curva. Pode ser que alguém mais conheça aquele caso do qual a gente está falando, né? E se identifique. Então, assim, nem é bom entrar muito em casos, assim, polêmicos, como que a gente viu aí recentemente da Luana Piovani, da questão. Então, assim, eu particularmente, eu acho que é uma invasão da privacidade da pessoa. Tudo bem que a pessoa é artista, se expõe, enfim, mas está expondo os filhos também, querendo ou não, né? Que são menores. E estão dentro daquela situação de conflito. Né? Então, assim, é bom a gente não entrar muito nessas questões polêmicas, assim, porque vai que alguém que está ouvindo fala assim, nossa, eu conheço essa mulher que fez esse pedido, tá, né? E aí, entendeu? Então, são coisas que acontecem. Que pode dar situações mais complicadas. Exatamente. Aí quem vai precisar de conciliação é a gente. Exatamente. Espero que não. Não. Eu sempre parto do princípio de, em situações como essa, não citar nomes. Né? Não, a gente conta o milagre, mas não diz o nome do santo. Com certeza. Porque realmente a gente vê coisas assim,
Claro, não estou dizendo aqui que o homem é santo e, né, tem muito pai aí que merece chibatada, né? Por não honrar com seus compromissos de filho, de pai e de conduzir ali a vida do filho. Mas também tem umas mulheres também que às vezes se aproveitam. Isso que eu ia falar. Também tem muita mãe que merece chibatado. Só que não sou eu que vou dar as chibatadas. No caso de um processo desse ir para frente, é o juiz que vai dar a chibatada, né? Entre aspas, né? Porque ele tem poder para isso, até para chamar a pessoa à realidade, né? Que não é o nosso papel. Então, o nosso papel é fazer, pensar, né? É gerar opções ali dentro daquele contexto, mas não julgar, de maneira nenhuma. O mediador, ele não julga. Né? E nem pode deixar transparecer qualquer tipo de predileção dele ali dentro daquele resultado, por um ou por outro, né? Hoje, quantos casos são resolvidos antes de chegar propriamente dito, na mesa do juiz? Ali pela conciliação, pela mediação? A gente tem uma média. Olha, estamos falando eu tô falando da parte que eu conheço, que é a parte de família, né? Dentro do contexto de família, a nível de DF, porque o setor que eu atuo é todo o Distrito Federal, né? Todas as varas, a gente tem um percentual de 54% a 58%, isso depende do mês, enfim, né? De casos resolvidos. Então, metade dos casos, a gente pode falar assim de uma forma mais geral para ficar mais fácil, metade dos casos já são resolvidos na conciliação. Isso quando a gente está tratando de um processo que é um processo distribuído, formal, ajuizado, bonitinho. Quando a gente está falando daquele pré-processo do canal conciliar, que eu estava falando com você antes, aí esse número ele já sobe para mais de 90%. Porque ali a gente já pressupõe que as partes, quando são convidadas e vão para uma sessão dessa, que nem sequer existe um processo formal distribuído, ela já tem interesse de fato de resolver a situação. De formalizar. De formalizar aquela situação. É mais uma formalização, exatamente. E muitos que entram até com o processo formal, também, no caso, é para formalizar uma situação, mas é difícil conversar, aí opta por essa via. Né? Mas às vezes, Márcia, até para a gente poder colocar aqui que nos bastidores a gente estava falando desse site, né, desse canal Conciliar, que eu achei formidável, porque eu não conhecia, depois você pode até falar um pouquinho mais sobre ele. Mas nós, como leigos, às vezes nós somos direcionados, pronto. Abre um processo. Né? Por que a gente chegou nesse ponto do conciliar? Porque eu falei para você que eu tinha um acordo para fazer, né? E quando eu tive no tribunal, me orientaram a procurar um advogado. E aí você vê que, às vezes, até dentro do próprio tribunal, as pessoas, às vezes, não sabem dessas ferramentas. Não tem uma divulgação muito ampla, né? Se bem que é uma coisa que é recente na área de família, mas a gente está tentando, inclusive, divulgar para a ideia pegar. Porque, às vezes, o servidor, às vezes, é um estagiário, é uma pessoa que está ali, assim, é um processo de família, necessariamente precisa ter advogado ou defensor público, né? Das duas, uma. Mas, às vezes, ele não sabe que tem essa brecha, que tem essa opção para as partes. Né? Porque se tem um acordo entre as partes, né? Para mim, cartório, já que existe cartório, para mim, entendeu? Tipo, vamos fazer um negócio aqui, um acordo aqui no cartório, reconhece firma, acabou, tá valendo. Né? Já que tem, dá uma utilidade um pouco maior para os cartórios, né? Justamente para poder não sobrecarregar a justiça. Sei lá, esse é o meu pensamento. Foi até uma coisa no telefone, quando a gente estava conversando, que aí você falou assim, mediação é muito voltada para a família e conciliação para outros casos. Por que isso? Por que essa distinção? Na verdade, a distinção, assim, para o leigo, o procedimento ele é o mesmo, né? A gente vai ouvir as partes. O que distingue, na verdade, é a questão de tempo e da complexidade da matéria. Então, a conciliação ela é utilizada para casos que são casos mais simples, da área civil, né? E, às vezes, também, não dentro do TJDF, mas em algumas doutrinas, falando assim, sobre esse assunto, eles vão diferenciar também com a ingerência do conciliador ou do mediador, ou seja, há alguns autores que entendem que dentro de uma conciliação, o conciliador ele tem poder de sugestão. Dentro do TJDFT, eu afirmo, não, o procedimento é o mesmo, o
para os dois casos, tanto conciliação quanto mediação. Você não pode sugerir nada, você não pode induzir a parte a nada, tá? Mas existe... E aí a distinção fica somente nessa questão da complexidade, ou seja, mediação é um processo mais demorado, é um processo que a matéria é uma matéria mais... às vezes a gente pega processos cíveis, por exemplo, mas que tem entre partes família. E aí uma sessão que era para durar 40 minutos, uma conciliação, vamos supor, um empréstimo, como eu já tive a oportunidade de pegar empréstimo de cheques, na época que se usava cheque entre irmãos. Fiz o pregão, fulano de tal, o mesmo sobrenome. Aí eu já achei estranho, falei, ixi, isso aqui... Quando sentei na mesa, aí quando eu passei a fala para o autor, que é o primeiro que fala, quem entra com... Não, porque eu emprestei um cheque para o meu irmão, aí eu falei, meu pai, eu pensei comigo mesmo, né? Lá vem, que agora o negócio vai enrolar. Porque é diferente você trabalhar uma dívida entre pessoas que não se conhecem do que você trabalhar uma dívida, um processo em que está 2 irmãos ali sentados litigando, né? Então, o que era para ser uma conciliação, o processo, o procedimento, na verdade, ele foi ali dilatado. Então, não durou 40 minutos aquela audiência. Aquela audiência teve que fazer sessão privada, teve que sair né, para entender um pouco, né? Às vezes as partes se emocionam, dependendo, entendeu? Então, tem toda uma outra dinâmica. Né? Então, por isso, até um pouco da mudança do nome também. Exatamente. São institutos diferentes. Uhum. Né? Para quem está participando e que não sabe, pode até parecer que é a mesma coisa na parte da dinâmica, mas são diferentes. A mediação ela demanda um pouco mais de tempo e de estratégias, de que a gente fala que a gente tem uma caixa de ferramenta que a gente abre na hora e fala assim, agora, vou usar o que aqui? Entendeu? A mediação ela é mais rica nesse aspecto de ter mais coisas para você utilizar ali. E como é que o mediador atua na hora? Porque assim, eu te falo, os processos que eu tive, eu não tive presença de mediador. É porque provavelmente eram antigos. Porque assim... 2013, 13, 14... Nem conciliação? Teve a conciliação. Conciliação teve. Uhum. Conciliação teve, só que tipo, foi muito rápido. Foi tipo assim. Antigamente era assim: tem acordo ou não tem? Não. Tá, não. Hoje já isso marcou aí. A audiência. Hoje isso aí já mudou. Apesar da gente ter alguns advogados, desculpa os advogados novamente, mas apesar da gente ter alguns advogados que não entendem e às vezes querem esse tipo de praticidade de chegar na audiência já saber, doutor, tem acordo? A gente às vezes esbarra. Mas a gente fala, olha, aqui o espaço é um espaço para diálogo, a proposta final não é se chegar a um acordo, mas que as partes possam se ouvir, né? Ter esse momento aqui para, de fato, trazer os interesses para a mesa. Porque nem sempre o que a pessoa está pedindo no processo tem a ver com o que, de fato, ela quer. Né? E em família a gente vê muito isso. Né? Muito esse discurso. Às vezes a pessoa chega e está pedindo ali uma pensão alimentícia. Quando a genitora, que é a representante legal do menor, abre a boca para falar, a primeira frase que ela fala é: nossa, na verdade eu entrei com esse processo porque eu queria que o pai dele fosse um pai mais presente. Aí você vê, tem um valor que está sendo pedido, mas o que a pessoa de fato ela quer não é nem tanto valor, mas ela tem o que a gente chama de interesse real, o que está por trás, que é muito maior, que é a presença, e que às vezes ela não consegue. Por isso que o processo, a sentença do juiz, às vezes, não estou dizendo que todo caso seja isso. Hoje a gente está dentro de um contexto econômico, que é um contexto que as pessoas realmente precisam desse suporte e faz diferença na vida da criança esse valor. Mas tem muitos casos que a gente percebe que, na verdade, não é o valor que se quer, né? Que o que se quer é uma presença. Mas como não existe uma ação para obrigar um pai a ser presente, às vezes, na falta de diálogo, porque as pessoas também, quando se separam, elas geralmente não conversam, e a gente entende que isso é normal, não é que seja bom, mas é normal acontecer, a pessoa às vezes está vivenciando um período de luto, né, no final daquela relação, e aí ela opta por entrar com ação. É a forma que ela acha de ter o interesse dela atendido. Só que quando o juiz bate o martelo e determina lá, sei lá, 30%, 15% dos rendimentos,
ela não vai ter o pai presente. A mãe não vai ter aquele interesse atendido. Até para o filho, em nome do filho, né? Mas ela vai ter só um valor depositado na conta. E como a gente às vezes vê em alguns casos de exoneração, pais que nunca foram presentes na vida da criança, que se vincularam, entre aspas, apenas por pagar aquele valor. Quando o interesse da mãe, na verdade, talvez lá atrás, fosse outro. Né? E ficou tudo muito preso na questão financeira. Não, e esse caso é um caso, e isso é uma situação, não é nem um caso, é uma situação tão complicada, porque eu estava lendo pesquisas que mostram o tanto que a ausência paterna Sim. afeta a vida da criança, do jovem e assim do por adulto. diante. Peguei recentemente um caso. A moça maior de idade falou na sessão com todas as letras que não ia exonerar o pai da pensão, não ia fazer acordo, porque achava que aquele valor, na verdade, ele estava pedindo... Primeiro ele pediu exoneração, né? E eu também nem posso entrar muito nos detalhes para não... Depois ele viu que ela ainda estava cursando a faculdade e ajustou para uma redução do percentual. E foi muito difícil conseguir com que ela pudesse entrar, ver o porquê do pai estar pedindo aquilo, porque ela tinha uma mágoa muito grande por a ausência da vida dela. Ela falou assim, essa ausência me trouxe uma série de problemas. Ela hoje adulta, na faculdade, trouxe esse discurso na audiência. Entendeu? E aquela audiência era para isso, na verdade, era para as partes falarem. A gente não estava ali só falando de valores, valor se tira, se fica, enfim. Então, aí eu tive que fazer a sessão individual com ela, com o pai, fazer o pai perceber também que, assim, na verdade, a gente também trabalha com um olhar de futuro, né? Então, assim, o que já passou, a moça já tem mais de 20 anos, não dá para reconstruir uma infância, essa ausência, mas já era. Mas isso também não impede que hoje ela comece a conhecer esse pai, né? Que só pagou, né? E ela pagou durante a vida toda um valor pequeno, que mais era da mãe, enfim. E, na verdade, para que eles possam ter uma relação do agora em diante. Mas isso é uma coisa muito, né, que a gente não sabe como que vai acontecer. Não é uma audiência de 2, de 3 horas que vai fazer a pessoa ter um start e resolver, nossa, o que eu causei? Porque eu fiquei com dó desse pai nesse dia, porque ele ouviu. Ouviu coisas que acho que veio lá do fundo da alma. Ela falou assim, eu vi esse homem 3 vezes na minha frente, e todas 3 em audiência, em processo. E aí ela aproveitou e falou, e eu também deixei, porque eu senti que ela tinha necessidade de expressar aquilo. Nem que fosse aquela raiva, aquela frustração, aquela dor de não ter tido aquele pai presente na vida dela, né? E esse cara ouviu. Por fim, fechamos um acordo, conseguimos reduzir lá o valor. Porque também tem que analisar, de certo modo, também... A parte objetiva. A parte objetiva do negócio. A parte objetiva. E aí eu trouxe para... E aí eu trouxe, porque aquela coisa, sempre quem paga diz que não tem condição, que está pesado, que está puxado, sempre quem recebe diz que é pouco, as pessoas nunca estão satisfeitas, então você tentar trazer elas para uma visão, olha, se isso aqui continuar, né, o que a gente tem de possibilidade aqui? Né? Inclusive, nesse caso, eu peguei um advogado muito bom, o advogado do pai, elas não estavam com advogado, era a defensoria, e a defensoria, em mediação, eles não atuam por causa de uma falta de pessoal mesmo, né? Para tanta demanda. Mas o advogado ajudou muito elas. Ou seja, aí, de certo modo, fica ali o mediador e o advogado da parte, em alguns casos. Como assim? Não, porque você falou que a promotoria não atua? Não, a defensoria pública não atua. Né? Nesse caso, nem tinha promotoria, porque ela já era maior de idade, né? Então, seria a defensoria dando as orientações jurídicas para ela. Mas o advogado foi muito bom e ajudou muito também a trabalhar esse acordo, e eu também fiz ele perceber que ali era uma questão muito maior do que financeira, né? Ela estava querendo, na verdade, de uma certa forma, e difícil ela reconhecer, mas ela estava meio que usando o processo como uma punição por essa ausência, sabe? Então, ela dentro desse aspecto, tipo assim, você foi ausente, agora eu não vou baixar porcaria nenhuma, eu quero que você pague o que está determinado. Ela não falou com todas as letras isso, mas ficou subentendido.
E aí a importância de resgatar essa relação, porque assim, se ele também se abrisse para isso, pena que foi online, porque eu queria muito que fosse presencial. Eu sofro com essas audiências online, eu sou contra a maré. Quando todo mundo está adorando, está amando, eu gosto de pegar, de abraçar no final, gosto de olhar a pessoa, entendeu? Mas é pena que foi online, porque podia ter se restabelecido ali O início de um laço. um início de um laço. Exatamente. É, porque quando é online, eu acho que fica muito frio também. Porque você tá com os dois lados ali falando Pela por uma tela. tela. Sim. Então você não tem aquele sentimento ali. Exatamente. Né? E que poderia se resolver de uma forma. Né? Ou iniciar. Ninguém tá dizendo aqui também que vai sentar e vai resolver. Não. E a ideia não é essa. A ideia as pessoas pensam que conciliação é para sentar e resolver. A conciliação e a mediação, elas são para conversar, para as pessoas, uma falar, outra ouvir, aí depois troca, como a gente está fazendo aqui, para conversar. Né? É conversando que a gente se entende, na verdade. Né? É o primeiro passo para um entendimento. Então, precisa haver esse diálogo. E é um espaço dialógico, tanto um quanto o outro. Ou seja, você tem uma questão. Vocês, mediadores, conciliadores, têm quase uma questão de psicólogos. Também, muita gente pergunta. Ela pergunta se eu sou professora, se eu sou psicóloga. Porque a gente acaba tendo que dominar um pouquinho de todas essa técnica da escuta, da escutativa. Você está online, você também está demonstrando que você está ouvindo aquela parte. Eu não posso estar online fazendo uma audiência e com o celular aqui do lado assim, porque é sinal de que eu não estou conectado com aquela pessoa. Então, eu tenho que estar também full time ali, olhando para ela no vídeo, na câmera. Para ser assim, ó, tô te ouvindo, balançando a cabeça, igual você está fazendo comigo. Então, são técnicas que a gente usa também para demonstrar que a gente está ouvindo, que a gente está ali. Senão, a pessoa está falando e eu estou, né? Às vezes, como as partes ficam uma para outra. Às vezes, quando um está falando, o outro abaixa a cabeça, ri. Esses dias eu tive um problema na audiência, que a parte estava rindo. Não rindo com o áudio aberto, mas a tela parece... A fisionomia. A fisionomia de riso, de deboche, né? Até a advogada falou assim, olha, fulano está debochando. Aí eu já lá tive eu que chamar a atenção da criança. Vamos lá. Ó, não pode, né? Você está no ambiente aqui, a gente precisa de respeito. Quando o senhor falou... A outra parte também teve uma postura neutra. Então, vou pedir que o senhor, né? Porque acontece. E a família, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Quer usar aquilo ali para poder, né? Espinafrar o outro. Eu vou ver ele, eu vou... Né? Então... Mas acho que porque família se torna até mais embaixo, porque tá envolvendo muita coisa ali. Tá envolvendo sentimento. Sim. Tá envolvendo justamente o fato de você conhecer o outro lado, porque às vezes porque é aquela coisa, você tem a verdade de um, a verdade do outro, a verdade que é a absoluta. Verdade e a verdade que tá ali no meio, né? Então, e aí assim, às vezes quando a pessoa faz aquele sorrisinho de deboche, às vezes tem até uma questão de tipo assim, putz, cara, você não fazia isso... Você não falava dessa forma quando tava só eu e você. Aí agora aqui você quer demonstrar que é santo, né? E aí eu sempre falo que eu não tô ali para julgar ninguém, que não tem um que é santo e outro que é culpado, né? Que cada um tem a sua verdade. Todos esses jargões eu uso no discurso, né? Que é para ver se as partes param de fazer essa coisa, porque eles, na verdade, eles querem se aliar. Tem outro dia me chamando de meritíssima, uma pessoa bem simples. Aí eu falei, não, seu fulano, pode me chamar de Márcia mesmo? Sou meritíssima não, sou orelha seca aqui, tá? Pode me chamar de Márcia, não vou decidir nada. Deixei ele bem à vontade. Porque, assim, às vezes as pessoas querem se aliar, querem mostrar que elas estão certas, estão com a razão, que o outro que não presta... E aí tenta buscar um lado para apoiar. Exatamente. E esse lado quem é? É o mediador. É justamente o lado que está ali para não apoiar ninguém. Ali eu não estou para apoiar ninguém. Ali se tem alguém que eu preciso olhar e trazer as partes para olharem, é quem menos eles olham, que são os filhos. O filho está ali no meio daquele olho de furacão ali, tem processo que eu não sei nem o nome da criança, porque nem o nome do filho o povo fala. Tipo, nem cita. Difícil. Né? Então, a gente tem que trazer as pessoas para essa realidade.
E aí tem toda uma função também num caráter pedagógico da mediação, para prevenir, da mediação, da conciliação, para prevenir conflitos. E como é que você desopila essa carga? Porque, cara, é Cara, uma carga... é uma carga pesada. Tem dias que você sai moído da sessão, parece que passou um trem em cima de você. Porque eu fico assim, cara, é porque quando envolve criança, a coisa sempre fica mais complicada, né? Esses dias eu fui num evento que falava sobre violência infantil e, cara, eu fiquei mal, fiquei acabado. Também chega pra gente. Aí Não é muito comum, eu fico não. pensando num caso seu que tá ali, que tá tentando mediar, que tá tentando... A dificuldade que é não tomar uma parte Não, você não e ao mesmo tempo tentar encontrar um denominador comum. Na verdade, fazer eles encontrarem um denominador comum, né? Essa responsabilidade é deles, das partes, não é minha. Não sou eu que vou ter que dizer o que vai ter que ser pago. Então, eu já jogo logo, a responsabilidade é de vocês. Então, cada um sabe onde é que o sapato que calça, onde é que aperta, né? Ele sabe que ele tem essa responsabilidade dele, as contas dele, você as suas. Agora, vocês têm um filho em comum. E aí, o que vocês vão fazer? O que cada um, na medida do possível, pode dispor? Porque, às vezes, a pessoa também, a gente vê que quer dispor um percentual muito pequeno, né? Assim, não sou eu estou falando aqui para você, não é o que eu falo para a parte, óbvio, né? Faço cara de paisagem nessa hora. A gente fala assim, como é cara de paisagem? Aquela cara que tá tudo lindo, tá tudo certo. Que a pessoa tá falando, se concorda. Você é parcial com os dois, eu falo. É você ser parcial com os dois. Você não pode chegar, a pessoa falar, vou pagar 10% do meu salário, se a pessoa ganha, por exemplo, um salário de 1.300, um exemplo, né? Um salário mínimo hoje. 10%. Aí você vai fazer assim, aquela cara, né? Não dá. 10%, ok. E a senhora? Aí daí você vai fazendo aquela cara de paisagem. Eu nesse ponto, eu acho que eu sou mais pragmático, né? Porque... Cara, você fez o filho. Se você tivesse casado, quanto que custa o colégio? Você não estaria pagando e... Né, não estaria, o casal não estaria encontrando uma forma aí são duas rendas, né? Aí também tem isso. De arcar com aquele custo, né? O plano... tô pensando aqui no geral. Num geral, tá? Eu sei que muita gente não tem esse quesito do plano de saúde. Tô dando um exemplo... Da escola particular. Mas, tá casado. Você tem a escola particular. Beleza, é um item. Tem que ser pago pelo casal. Vocês estão casados. Tem o plano de saúde da criança. Tem que ser pago pelo casal. Tem o inglês da criança. Tem que ser pago. Ou seja, tudo ali... Dividido. Tem que ser pago pelo casal. Aí, na hora que separa, aí não. Esquece. Parece que não tem menino. É escola pública. Não, você não precisa botar colégio particular. Para que colégio particular? Ensino de Brasília é ótimo. Colégio público. Ótimo para jogar no lixo. Só se for. Desculpa. Então, assim, o discurso é escola pública. Aí você vai tirar uma... Aí, esses dias mesmo, a advogada falou assim, sim, mas seu filho sempre estudou em escola particular, vai querer que ele vá para uma escola pública? Tipo assim, as pessoas não pensam, tá naquele sentimento que você falou que tem envolvido, né? Tá naquela raiva, tá naquela dor e quer atingir o outro, e o que ela usa para atingir? O filho, né? Então, num caso a parte desse... que não teria que ser atingida. A parte que não teria que ser atingida, que tá ali para ser protegida. Né? Você imagina tirar uma criança que vem desde que, né, entendeu por gente, foi para a escola, tem uns vínculos de amizade na escola também, né? Estuda numa escola boa, aí você separou, agora você vai para uma escola pública? Como é que você vai falar isso para a criança? Perdeu o ciclo, já perdeu o pai, né? Assim, entre aspas, perder porque não está mais convivendo no dia a dia. Aí, às vezes, também perde os amigos, perde a escola. E aí? Né? Assim, a gente sabe que tem que fazer a adequação de patrimônio, porque, assim, às vezes também esse pai, quando sai de casa, ele também agora também tem que pagar um lugar para morar, pagar as contas dele também, né? Então, a gente também vê esse discurso, a gente também vê esse outro lado, né? E sabe que isso é uma realidade. Mas tá, tudo bem, mas e aquela criança? Vai ficar, porque agora eu tenho aluguel, tenho conta disso, daquilo... Às vezes tem financiamento de carro, tem mais não sei o quê. Tá, a criança vai ficar como? Vai ser penalizada com isso? Né? Assim, a gente eu dei um panorama aqui geral, mas claro que tem casos e casos, né? Tem casos, por exemplo, do cara que constitui uma outra família, que começa... Também. Tem outros filhos, e aí a gente sabe que aí vamos supor, colocar
2, 3 filhos no mundo, a coisa aperta. Aqui em Brasília, pelo menos, por exemplo, um dos motivos... Parece que não se pensa, né? Um dos motivos que lá em casa, por exemplo, a gente decidiu não ter mais filho foi custo financeiro. Se fosse pela minha esposa, acho que eu viria mais uns 2 ainda. Entendeu? Mas quando a gente pesou, fez as contas... Não tem aquela história de onde come 1, come 2, come 3, come 4. Não tem. Para com isso. Não, e outra coisa, e não é só o comer. Eu falo assim, do comer eu estou englobando também o vestir, o lazer, mas é você orientar essas crianças, é você ter tempo para conversar com essas crianças, para passar experiências de vida sua, passar valores. Como é que você vai fazer isso com 5, 6 filhos? Eu realmente também não dei conta. Não. É matemática. Entendeu? Por exemplo, eu tive uma postura, tá? Não julgo quem tem outra postura. Mas eu virei pra minha esposa e falei assim, meus filhos não estudam em colégio público. Ponto. Foi uma decisão nossa. Entendeu? Então, cara, vamos lá, colégio particular em Brasília não tá barato. Não tá, não. Né? Tu deixa uma graninha. Uma graninha. Aí tu vai pagar 1.000 e cacetada de um, 1.000 e cacetada do outro, já são 3 mil. Então, de salário de cara, só com educação, tu já tem que partir de 3 pau. Se você não tiver isso, você já não consegue colocar teu filho em colégio particular. Aí tu vai pensar, plano de saúde, né? Então, se você não fizer matemática, deixar o, né? Deixa a vida levar. Vamos deixar a vida levar, tu vai ter 8 filhos, meu amigo. E aí, né? Aí você tem que ganhar muito bem. Aí você tem que vir pro podcast dos políticos, né? Você tem que... Porque realmente é difícil. Não fecha, a conta não fecha. Né? A não ser que você chegar, não. Mas aí vai pra escola pública, ok. É uma decisão tua. E aí também é muito radicalismo, né? Eu vejo que, assim, às vezes as pessoas, por exemplo, tá num colégio, por exemplo, um La Salle, ou às vezes até colégios melhores, já peguei casos que o filho estuda nessas escolas para estrangeiro, diplomático, escola alemã, escola... Bilingue, Colégio das Nações, enfim... com mensalidade de 3, 4 mil reais, às vezes na realidade também, a pessoa também não vai poder manter aquilo. E tá tudo certo, né? Aí sim, não é você tirar de uma escola particular e botar numa pública, mas é você tirar de repente numa escola que custa 3, 4 mil reais por mês e colocar numa de 1.000. A gente tem que fazer esses ajustes. Às vezes a criança, de certa forma, vai ser penalizada nesse aspecto, mas não por uma vontade dos pais, um capricho, mas por uma necessidade mesmo. Que a gente tinha a renda composta, agora cada um tem a sua renda e a pessoa tem uma outra casa também para morar, para arcar com as coisas, né? Então a gente tem que ajustar, adaptar. E é isso que tem que ser feito. Né? Porque o que não pode ser penalizado, acho que é a criança. Com certeza. E eu vou falar que é a que mais... E hoje a gente tem um projeto muito bacana, que eu vou aproveitar para falar, que é a oficina de parentalidade. Então, a gente vai tentando trabalhar esses pais também. Entrou com o processo de família, automaticamente o juiz já determina. Sessão de mediação e oficina. É uma coisa casada, entendeu? O que seria essa oficina de parentalidade? A oficina de parentalidade, na verdade, ela é um projeto do CNJ, né? Que tenta trazer para os pais essa conscientização de que o conflito entre os genitores... e trazer os malefícios que isso causa para a criança. Desde a criança pequena, né? E se isso se arrastar, aí vai falar um pouco da alienação parental, vai falar de várias questões importantes para os pais ficarem atentos com relação ao comportamento das crianças pós-separação. É muito bacana. Até mesmo porque, assim... Isso aí eu tenho certeza que na minha época não tinha, não. Não tinha, não. Não, isso é coisa nova. Coisa nova. Nova, sim, mais ou menos nova. Deve ter uns 8 a 10 anos, mais ou menos. Não, então não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha. Mas é uma coisa... Porque, cara, é uma situação muito complicada. Porque é que nem eu falo assim, os pais não precisam ser amigos. Não. Amigos, não. Mas precisam minimamente de um diálogo, se respeitarem, né? Você tem informação que você vai trocar de colégio, de saúde, sim, de remedicação. Às vezes vai para casa do outro, se não se falam, não sabe nem se está usando um remédio, se precisa, né? Entrar com alguma coisa. Eu vejo casos de pais separados que quem leva a comunicação é a criança.
É horrível, né? Que, tipo, a criança que fica exatamente. responsável por levar a E é comunicação. justamente o que não pode acontecer. Inclusive, na oficina, a gente trabalha esse aspecto da comunicação cruzada, né? Ou seja, com o menor envolvido. Isso é que é arrastar o filho para o conflito. Então, se você não fala com sua ex, com seu ex, né? Você não pode delegar que esse canal de comunicação seja a criança, seja o filho. Porque ele não está ali para ficar levando o recado de um para o outro, né? As pessoas adultas, elas têm que aprender a superar aquilo ali e tentar minimamente. Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas. Tem gente que não pode ouvir a voz do outro, não precisa. O WhatsApp. Tem WhatsApp, Telegram, tem e-mail. Não. Cara, arranja um jeito para falar. Mas fale. Porque, assim, não delegue isso para o filho. Porque o filho não tem essa responsabilidade. É muito pesado para ele ficar sendo esse leve trás. Né? E geralmente a comunicação não é nada boa. Tipo assim, fala para aquela, vamos dizer assim, para aquela doidivana da tua mãe que só sabe ir para boate, manda os recados assim, entendeu? Tipo, fala para ela. Ou seja, fazendo já tá fazendo uma alienação aí. Exatamente. Ou então fala para aquele mulherengo do teu pai que vive com rabo de saia, né? Então, assim, esse tipo de discurso que eu acredito que vá junto, né? Desses recados. Então, cara, não pode. A criança, ela tem que ter do pai e da mãe, ela tem que ter a melhor visão possível. Se eles não deram certo enquanto marido e mulher, não significa que eles sejam fadados a dar errado enquanto pais. Podem dar certo. Entendeu? E a gente tem que trabalhar para isso, para que eles deem certo, para que eles saibam separar a raiva, de se despedir de tudo isso, para poder tomar as melhores decisões em prol dos filhos, que é quem não tem nada a ver com a história e quem paga o pato. Né? E é aquela coisa, né? Paga o pato no quesito financeiro, porque ele diminuiu um padrão que ele não tinha, paga o pato no quesito emocional, afetivo, que é o pior. Né? E realmente fica uma situação muito complicada, né? Eu acho, eu como, né, o meu filho mais velho é do meu primeiro relacionamento, e até a gente conseguir ter uma... Demora. Não foi fácil. Não é fácil. Mas acaba que acontece. As pessoas, às vezes, também querem que a coisa se resolva muito rápido, tipo... Separou, tipo, 3, 4 meses depois, já querem estar... Não vai viver um luto ali. O término de um relacionamento, você entra numa vivência de luto. Entendeu? Como uma morte mesmo. Só que é a morte de ex-vivo, né? Que a gente fala. O cara tá vivo, mas assim, dentro de si você matou. Agora, você não pode matar essa pessoa, que é alienação parental, quando você... Tem até um documentário muito interessante chamado A Morte Inventada, que é quando você mata a figura do outro para aquele filho. Então, assim, seu pai é isso, seu pai não presta, seu pai é raparigueiro, você tá, minimamente você tá falando assim, teu pai é um nada, é um zero, esquece ele. É como se você estivesse falando isso para a criança, entendeu? Então, na verdade, a gente tem que, pai e mãe, cara, independente se, enfim, da opção, se às vezes tem pais que a gente sabe que tem envolvimento com álcool, com droga, com crime, enfim, tem de tudo. Mas não deixa de ser pai. A criança não precisa saber, não precisa de cedo, né? Porque tem que saber quem é o pai dele. O pai dele foi você que escolheu, começa daí, né? Como diz uma amiga minha que é costeladora. A gente escolhe os pais certos para os filhos certos. Ninguém vem por acaso, assim. Cegonha não passa e fala assim, vou deixar aqui. Aqui. Pega aí que é seu. Não é. Tudo tem um porquê, né? Então, se você escolheu mal, cara, só lamento. Não vai transferir isso pro seu filho. Ele tem o direito de gostar dessa pessoa, né? Independente de todos os defeitos que ela tem. Eu tenho defeito, você tem. Todo mundo tem. Porque, assim, quando a gente está assim, vivenciando esse dissabor de um término de relacionamento, a gente só consegue, às vezes, olhar os defeitos do outro. Ninguém lembra das qualidades. Poxa, mas o que fez eu gostar dessa pessoa mesmo, hein? E outra coisa, a pessoa tem que ter aquela... Eu não sei o que foi que eu falei uma vez, que chegou e falou assim, o seu primeiro casamento não deu certo. Eu falei, não, deu certo até quando durou.
de um certo momento não Pra durou cá mais. não deu mais, pronto. Acabou, mas até ali onde durou, deu certo. Dali em diante, acabou aí. Né? Acho que faz parte. Não sei. Faz parte. Né? Tipo, Ninguém é sabe, porque tem uma obrigado. visão Não tem muito até aquele, simplista? Não tem sei. aquele discurso que fala, né? Não sou obrigado, cara. Ninguém é obrigado a estar com o outro se não está feliz. As pessoas têm que buscar essa harmonia, buscar esse ajuste. Né? E se não deu certo, tudo bem. Né? Hoje a gente tem essa possibilidade. O que também não dá é para você casar, tipo assim, se não der certo, eu separo. E também logo arrumar. Mas né? olha Porque que eu tenho visto isso aqui em Brasília. Se não der viu? certo, eu separo. Pois é, mas se não der certo, você separa. Enquanto estão só os dois, ótimo. Se não der certo, você separa. Se você arrumar um filho, você pense bem antes de se não der certo, eu separo. Porque você está separando o homem, né? E aí tem estudos da psicologia que falam que ele só consegue ser pai se ele está com a mãe, né? Então, essa questão da separação é muito difícil para o homem administrar o papel dele enquanto pai, depois do final de um relacionamento. É uma dificuldade natural que eles têm. É como se eles não se sentissem mais pertencentes àquele núcleo. Entendeu? Então, na verdade, você acaba separando, fadadamente, você vai separar também o seu filho do pai dele. Querendo ou não, de alguma forma. Entendeu? Hoje, essa geração de hoje já está mais administrando isso melhor, né? E a gente pega muitos pais também, que são pais que tiveram os pais ausentes e que sofreram com isso. E sabem do quanto é ruim você ter um pai ausente. E aí eles querem ser presentes. Eles querem fazer a diferença. Né? Então, trabalhar dentro desse contexto. No meu caso, servindo de exemplo, foi porque eu não tive pai. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Meu com 9. E minha mãe nunca mais casou. 2. Então, tipo assim, eu não tive. Sabe, aquele negócio que os coleguinhas tinham, dia dos pais. Não tinha. Eu tinha meu avô que às vezes fazia esse papel. E que não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa. Sei muito bem como é isso. Temos muita coisa em comum, então. E aí, foi uma coisa que eu falei assim, não, cara, com meus filhos eu vou estar o mais presente possível. E sou aquele pai de, tipo, de ir pra reunião de pais e mestres, sabe? Tô realmente ali acompanhando, levo uma no jiu-jitsu, o outro, sabe? Ficou... O tempo todo. Pra estar junto, né? Pra estar, sei lá, tentando fazer o que eu não tive. E aí as pessoas podem não de forma a mimar. Exatamente. E também não teve, não por uma questão da pessoa não saber lidar. Até o mesmo caso que eu, coincidentemente. Eu perdi o meu pai com 9 anos. Então, também perdi o pai muito cedo. Então, os nossos pais, na verdade, eles foram ausentes, mas não uma ausência por opção deles, entende? É diferente de um pai que é ausente, que está vivo. E que a criança sabe. E que a criança sabe que ela tem. Meu pai mora no outro ali, bairro. Não, às vezes mora na outra rua. Exatamente. E não está presente. Né? Então, isso é o que faz sofrer. Porque no nosso caso, a gente também sofreu. Sim, mas foi um sofrimento diferente. Né? E aí a questão é a seguinte, às vezes a pessoa é um pai ausente também, porque ele não teve um pai presente, ele não sabe nem o que é ser presente. Porque tem um ditado, inclusive, que aí já é mais da área sistêmica, que cada um dá o que tem. Então, se você não tem, se você não conhece, como é que você vai fazer? Né? Então, isso aí também entra dentro desse contexto. A gente tem aquele que repete um padrão, tipo, eu não tive, meu pai não foi presente, e nem por isso eu degenerei na vida, então eu posso ser também ausente na vida do meu filho, né? Porque ele também não sabe. Às vezes as mulheres cobram e eu falo assim, mas e como que será que foi a criação dele? O pai dele também... Tá explicado. Como é que você quer que ele faça uma coisa? Mas isso eu não falo na frente, né? Quando eu estou numa sessão individual. Como é que você quer que ele faça uma coisa que ele não sabe nem o que é, que ele não teve? Né? A pessoa às vezes não faz por mal, né? Não faz por irresponsabilidade, é porque não aprendeu, não sabe ser. Não teve base de comparação. Exatamente. Então, a gente trazendo para cá, na verdade, essa questão do pai é muito sutil isso aí tem que ser, sabe, tem casos e casos. Então, tem pessoas que repetem a história e tem outros que querem fazer diferente porque exatamente sentiram na pele a falta.
né? Uhum. Vamos voltar um pouquinho no site? Vamos lá do Conciliar Família? Vamos Qual lá. que é o procedimento para uma pessoa que queira usar o site Conciliar? O canal Conciliar. O canal Conciliar. Então, lá dentro do site do tjdft.juiz.br, acredito que tem em algum local ou o próprio nome Canal Conciliar ou Quero Conciliar. Agora eu não estou... Porque como eu entro na versão que é para servidor, né? E aí geralmente eu vou só para o meu PJE, para as coisas que eu preciso utilizar. Eu não tenho muito domínio dessa parte, mas Quero Conciliar ou Canal Conciliar, você entra lá no site e preenche uma ficha com os dados, os seus dados e os dados da pessoa que você, no caso, quer chamar para uma conversa, né? E aí o setor, ele entra em contato e faz esse convite. Não é uma intimação, igual um processo, é um convite. A outra parte precisa aceitar, né? Estar virtualmente, porque hoje as audiências da área de família, elas são 100% online. Então... não está tendo mais aquele encontro presencial. Não, tudo é virtual. Então, a pessoa preenche lá o formulário, coloca os dados, um servidor vai ligar e vai verificar se a outra parte tem disponibilidade de entrar no link para conversar. Tendo, ela manda o link para você também, manda para a pessoa e vocês vêm para uma audiência de mediação. Entendeu? Ou seja, tornou bem mais simples. Graças a Deus. Bem mais... E hoje... Esse índice desses processos, entre aspas, que a gente chama de pré-processo, porque não é um processo que está lá distribuído com assinatura ou da defensoria ou de advogado, o nosso índice de acordo neles é mais de 90%. Até mesmo porque eu acho que quando a pessoa entra nisso, já entra meio que tipo assim... Já conversaram antes, vamos vamos formalizar. Exatamente, já é dentro desse aspecto mesmo. Já entra, aí é tipo... Não, às vezes a audiência dura 15 minutos. Pô, não é muito, hein? Não, sim, pelo amor de Deus, mas não dá para ser tão... Porque assim, olha, só de declaração de abertura, porque eu também tenho que explicar para as partes a proposta daquele encontro, que eu não vou julgar. Todo aquele discurso eu tenho que fazer para eles também. Então, só aí eu perco uns 5 minutos falando, explicando. Se eles tiverem dúvida, que eles podem ligar para alguém, seja parente, seja advogado. Então, eu sempre faço esse introito, né, nas mediações. E aí, depois, a pessoa vai falar, olha, então, o que fez a senhora buscar com esse processo? Ou o senhor, enfim, vai falar, é porque a gente já está separado. Geralmente, são coisas assim, realmente formalizar. Esses dias eu peguei um processo que era daqueles processos antigos ainda, que precisava da conversão em divórcio. Tinha 29 anos que eles estavam separados de fato. Separados judicialmente, que antigamente... E separava judicialmente, depois de 2 anos, eu acho que você convertia aquilo, entrava com outro processo para converter em divórcio. Senhor Jesus, 29 anos separados, e depois disso eles resolveram vir para o canal conciliar, só porque eles queriam só o divórcio agora. Ou seja, só o papel, a forma, exatamente. E aí foi super rápido, tipo assim, aí o senhor ela falou... Aí passei a palavra para ele e o senhor entendeu porque também era uma pessoa simples. E eu falei, se o senhor entendeu que a dona fulana falou, que ela está querendo, os senhores já estão separados esse tempo todo e que ela quer o divórcio para fazer a verbação. Entendi, está de acordo? Estou de acordo, ok. Mata, acabou. Ou seja, então como é online deve ficar tipo um vídeo gravado. Ou não? Ou só vira uma ata? Só vira uma ata. Aí a única coisa que a gente tem autorização para gravar é o aceite das partes no caso de acordo. Então, no caso de acordo, eu espelho a ata com eles na tela, eles vêm pelo aplicativo, eu leio e espelho, até o senhorzinho falou assim, como é que ele falou? Eu tô sem meu óculos, porque às vezes as pessoas não falam que não sabem ler. Né? Mas esquece o óculos, que não consegue ler pelo celular. Eu falei, não tem problema não, eu vou ler tudinho que eu tô mostrando para vocês, eu tô falando também. Eu explico e eu de fato falo. E aí eu gravo o aceite das partes depois. Esse aceite, confirmo, é igual aquelas cabines que você entrava do Silvio Santos. Quer trocar um palito de fósforo na bicicleta? Sim! Não! Então, é tipo isso, você faz com eles no final. O senhor concorda com a ata que eu acabei de ler na íntegra? Sim, concordo. Concordo? Sim, concordo. Então, você pega o de acordo deles e isso fica gravado. Só essa parte. Só isso.
tudo que foi falado durante a sessão, se xingaram, se fizeram um coraçãozinho, se amando, nada disso fica registrado. Entendi. Entendeu? Cara, mas é um canal, porra, sensacional, cara. Na verdade, eu acho que a justiça tinha que seguir o exemplo disso aí pra tudo. Para assim. tudo, mas a gente tem pro cível também, não tem Porque- só as questões de família, tem um canal conciliar cível, para Não sei, questões na parte civil. da parte cível. Que aí, sei lá, bateu no carro, batida de Isso, carro. batida de carro. Agora, o difícil às vezes, na parte civil, quando não existe essa interação prévia, ou seja, se os dois bateram de carro, mas já conversaram, já querem resolver, ok. Agora, você bateu de carro, pegou o telefone da parte, a parte está te bloqueando, não quer atender teu telefonema. Aí a pessoa do tribunal liga, olha, entrou em contato aqui com a gente, seu Didi, que ele está querendo... Vocês parecem que tiveram uma questão, né, no trânsito e tudo. Não quero ir, não. Ah, Já era. tá bom, obrigada, hein? Tá, não aceitou, não aderiu ao procedimento. Porque às vezes a pessoa não adere ao procedimento. Pô, não mas daí quer. também, me desculpa, o cara é mocorongo, né? Bateu no carro, cara. Nem todo mundo. Cara, eu já tomei algumas batidas de carro e já bati também uma vez. Foi até engraçado uma vez que eu bati, que foi nessas benditas, dessas tesourinhas, o cara deu que ia, não foi, só que na hora que ele deu que ia, eu Você vou foi. também, né? Vou também. Vou aproveitar a brecha. Só que aí ele freou. Aí eu, bum! Falei, oh, miserável. É que tu... Aí eu virei pra ele, a gente parou assim, eu falei, cara, vamos até o comércio, porque senão a gente vai ficar trancando o trânsito aqui. Aham. Aí fomos, ele foi morrendo de medo, né? Porque como eu tava atrás, sei lá, Aham. foi morrendo de medo. Aí paramos ali e tal. Aí eu falei, ó, o erro é meu. Ele, não, mas eu falei, cara, o erro é meu. Bati na sua traseira, o erro é meu. Bora fazer logo o boletim de ocorrência aqui. Já abri o site da Polícia Civil. Já fez online, né? Que Online. delegacia vocês... Online. Porra, delegacia. Pra quê? Fiz online. Fui lá, entrei, fiz. Falei, cadê o seu documento? Pá, tal. Bati foto. Falei, pronto. Tá aí. Agora eu vou encaminhar pro seguro, né, fazer A perícia? Não, laudo? Não, é sinistro. Abrir o sinistro, que aí você vai ter que ir lá fazer uma vistoria e tal. Ok. Cara, não fiquei nem sabendo do cara depois. Aham. Entendeu? Tipo assim... Por quê? Porque eu já resolvi ali. Mas nem todo mundo tem esse espírito de resolver, não, vê. Às vezes a pessoa, você não vê, direto passa aí, o pessoal saindo do carro para discutir, para brigar quando não morre em acidente. Então, assim, nem todo mundo tem essa predisposição de tentar resolver e de ver o erro, né? Porque não é questão, é você reconhecer seu erro. Ninguém quer reconhecer o erro. Todo mundo acha que tá certo, né? Porque eu tava certo. Não, eu parto do princípio que é o seguinte, cara, o que o Código de Trânsito diz? Quem bate na traseira... Amém, amigão. Bateu na traseira porque você tava com falta de atenção. Eu nem discuto. E quando bate na minha, por exemplo, que nem já aconteceu também, eu já vou com o aplicativo aberto. Eu já fico até... Pronto. Vambora, vamos fazer logo aqui o boletim de ocorrência e facilitar a nossa vida. Então, por quê? Porque eu penso assim, Márcia, cara, se eu for confiar no cara, eu não conheço o cara. Entendeu? Eu não conheço. Se eu, não, fica com o meu telefone e tal, depois Sabe você lá me se é liga, seu entendeu? Eu prefiro logo já fazer o boletim de ocorrência, porque na pior das hipóteses, meu amigo, eu tenho um boletim de ocorrência, eu tenho como ir atrás de você depois. Entendeu? Então, eu parto desse princípio, entendeu? E no meu caso, eu já chego assim, Márcia, qual que é o seu WhatsApp? Eu vou te chamar aí agora. Deixa eu ver. Chamou? Ó, chegou, tá? Então, tá aí meu telefone, papapá. Beleza? Vamos resolver isso, né? Vai lá. Eu até falo às vezes pra minha esposa, eu pago seguro pra não ter dor de cabeça, pra... Com certeza. Deixa lá e pronto. Seguro agora se vire, né? Porque, cara, eu acho que é mais fácil do que, entra em conflito, entra em litígio, sabe? Eu fico puto assim, por exemplo, né, lá em casa é um carro só, porque minha esposa não dirige. Então, cara, tem que levar os moleques no colégio, tem que buscar lá no trabalho, levar pro trabalho. Então, quando bate no meu carro, aí eu fico meio puto, confesso. Que aí você fica sem carro. A não sei que o seguro deu o carro reserva. Entendeu? Não, por exemplo, o meu eu sei que dá. O meu.
Geralmente das outras pessoas não dão, entendeu? Então, assim, aí, se você bater na minha traseira, eu não vou acionar o meu seguro. Você que acione o seu, pô. Eu vou encarecer o meu à toa. Pra quê? Pra quê? A responsabilidade foi tua. Agora, quando é o contrário, a primeira coisa que eu faço é lá, vou precisar do carro. Tipo, porque não tem como eu ficar sem carro. Né? Então, às vezes dá vontade de, tipo, entrar na justiça só por isso. Fala assim, cara, eu preciso do carro, você vai ter que garantir meu carro, vai ter que garantir minha locomoção, se vira. Você bateu no meu carro, às vezes dá vontade, só por esse item aí. Mas nada que uma conversa não resolva. Você explica, olha, só tem um carro lá em casa, sou eu que pego minha esposa no trabalho, que levo, pego meus meninos, assim, eu vou precisar que você ou me arranje um carro prestado para esses dias aí, um carro parado, ou então você pague os Ubers para mim, eu vou te mandando todo dia os valores que eu gasto aí para locomoção. Nada que não possa ser resolvido. Eu nunca nem entrei Negócio assim, nesse... Eu tô falando de uma forma como se toda hora batesse no meu carro, né? Não, no ano passado foram Você 2 dirige vezes. direitinho, né? Cara, ano passado eu não bati em ninguém. Agora bateram em mim 3 vezes. Que bateram em mim. Eu falei, putz, vai. Acontece. Quem tá na chuva é para se molhar. E uma foi bem na chuva. Literalmente, ainda mais aqui em Brasília. Bem na chuva, aquela primeira chuva do ano, sabe? Fica um sabão. Nossa, na hora que eu vi, eu falei, vai bater. Minha esposa estava dentro do carro, falou, o quê? Eu falei, vai bater. Aí daqui a pouco, pá! Ela falou, cara, como é que você sabia? Eu falei, a velocidade dele, que ele estava vindo. Eu falei, não vai frear. Não vai frear, vai patinar. Vai. Na pista molhada, né, quem mora aqui em Brasília já sabe, já conhece. A fama. Aí eu peguei e falei assim, vai bater, segura aí, já prepara o pescoço aí. Aí ela, não, amor, não vai. Eu falei, vai. Não vai ser forte, mas vai bater. Aí, pá! Só encostadinha. Aí eu fui lá, olhei. Não, encostadinha não, que deu uma... O para-choque deu uma... Mas não chegou a ser aquela coisa... Drástica. Né? Mas eu procuro sempre partir para esse lado do... Cara, vamos fazer um acordo aqui, vai. Vamos resolver. Na paz. Tá, você dá paz também. Cara, Pra que criar mais confusão na vida da gente, né? Tem um ditado que diz assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. E às vezes eu uso esse discurso para as partes também. Mas vem cá, o que na verdade você quer? Porque às vezes a pessoa fica muito presa em alguma... Quer 30%, não é 30%. Mas será que o juiz vai dar o que você quer? Então, né? Vamos pensar, vamos tentar organizar esse pensamento aí. Porque às vezes a pessoa também quer ficar livre daquilo, né? Olha, eu tive que sair do meu trabalho, tenho que pegar uma ressalva para estar aqui, né? Mesmo sendo online, às vezes, dependendo do tipo de emprego da pessoa, a pessoa deixa de trabalhar. Você não pode, né? Estar em audiência. Então... às vezes ela quer ter sossego, cara, e às vezes é melhor, cara, você paga o teu sossego resolvendo uma questão dessa. Vai deixar pro outro resolver? Coisa, também, assim, eu até entendo, tem muita mãe que pede muito. Eu até entendo isso às vezes também. Né? E aí, aquela questão, cara, será que o juiz vai... E assim, o pede muito a gente já sabe que, na verdade, é uma estratégia, porque às vezes não é nem dela. Muitas vezes é do advogado, porque o advogado sabe que se ele pedir só, vamos supor, os 30, às vezes o juiz dá 20. Às vezes ele tem que pedir mais para o juiz dar os 30, entendeu? Então é uma estratégia mesmo de... E esses dias o que mais incomodou também uma das partes é que o rapaz falou assim, não, isso aqui está parecendo um jogo, isso aqui é um jogo. E assim, se a gente for analisar bem... tem também uma questão estratégica, né, dos advogados, da defensoria, né, com as coisas. Então, por isso que a gente, quando começa uma mediação, a primeira coisa que a gente fala, olha, por hora eu sei que é difícil, quando eu tenho advogado eu falo, eu sei que é difícil para vocês, porque vocês estão muito presos nos aspectos formais, legais do processo, mas vamos esquecer um pouquinho a petição inicial, vamos esquecer o que está escrito lá, para a gente poder trazer aqui para os fatos, para a realidade. Porque se a gente ficar preso lá, às vezes o negócio não anda, entendeu? Porque lá diz que a criança tinha uma despesa de quase R$5.000. Cara, vamos ouvir, vamos ver o que a pessoa vai falar aqui agora. Porque lá ela pode ter colocado 5, até para, né? Mas vamos ouvir agora aqui o que a pessoa vai trazer, né? Para a gente poder fazer essa... Porque é o que eu digo, tem muita coisa que está no papel e que não corresponde à realidade. Mas não corresponde porque a pessoa mentiu ou porque a pessoa usou de má fé. Não. É porque, assim, faz parte, entre aspas, do jogo.
essa dinâmica, entendeu? E às vezes quando a gente deixa isso de fora, ou até simplesmente porque a pessoa não tem um instituto jurídico para pedir o que ela quer. A história do pai presente é recorrente. Eu queria que ele fosse um pai presente, tá? Mas existe ação para fazer alguém ser presente? Nem a ação de guarda e regulamentação de visita consegue fazer uma pessoa ser presente se ela não quiser. Vai estar ali garantido aquele mínimo, mas não vai um oficial de justiça lá na casa do homem. Vai ficar na sala, fica aí, moleque. E o cara, sei lá, assistindo TV, fazendo qualquer outra coisa. Ou isso, ou pior do que isso. O pai tem lá uma autorização para ir buscar quinzenalmente. Ele vai buscar? Ele se dá o trabalho de ir buscar? Então, e se não buscar, o que vai acontecer? O oficial de justiça vai lá na casa dele, pegar ele e falar assim, agora vamos lá buscar seu filho? Não vai. Isso vai muito a questão de consciência e do diálogo que eles conseguirem construir. E é um diálogo que não vai acontecer, papuf, separou, peguei minha mala, fui embora, no dia seguinte estão sentados conversando. Não vai. Isso vai ser um processo lento, até a poeira baixar um tempinho. Para ser um mediador, um conciliador, precisa de uma formação, né? Na verdade, precisa de uma formação que ela é dividida em parte teórica e em parte prática, supervisionada, né? Uhum. Então, para ser conciliador, na verdade, não existe a exigência de um nível superior, tanto que dentro do aspecto do tribunal, os próprios estagiários, eles podem, quando são lotados em algum núcleo que trabalhe com isso, eles fazem essa capacitação, né? E já para ser mediador, você precisa ser bacharel há pelo menos 2 anos. Mas bacharel em qualquer área, sim. Para ser conciliador. Mediador. Aí conciliador que não precisa de nível superior. Não. Entendi. Entendeu? E aí o curso é dividido entre teoria e prática. São, geralmente, acho que mediador, 40 horas teóricas e 60 horas de prática supervisionada. Então, ele vai ter que fazer as práticas simuladas e depois as práticas em audiências reais, com a presença de um supervisor, que agora a presença é virtual também, né? Uhum. Mas o supervisor está na sala de audiência junto ali, para qualquer coisa que desandar, ele pegar o fio da meada, né, assistindo. Aí depois que ele passa por essa formação, aí sim ele está apto a conduzir as sessões sozinhos. Mas o mediador e o conciliador, eles são funcionários do TJ ou não? Não. Vamos supor, eu quero ser um mediador. Pode ser um voluntário. Estamos precisando, inclusive. Só que aí você tem que fazer uma capacitação. Aí ela quer voluntário. Quero voluntário, exatamente. Porque, assim, dentro do tribunal, quem não é do corpo, porque, assim, não existe um concurso para mediador, não existe esse cargo de mediador, pelo menos no TJDF-T, não. Acredito que tem outros tribunais, parece que já abriram que isso vai muito uma questão de estado para estado, né? O daqui é federal, mas isso é uma questão que fica a cargo do cada tribunal fazer o seu processo. Aqui no DF não existe um cargo de mediador judicial. Então, o mediador ele é um servidor que passou por uma capacitação, né? E aí recebe o salário dele de carreira, tá? Agora, os mediadores que atuam conosco, mediadores e conciliadores, que não são do quadro de servidor, no DF, eles não têm remuneração. Em alguns estados já existe remuneração, tanto para conciliação quanto para mediação, né? E aí são tabelas distintas. Parece que o TJ Goiás já tem, São Paulo eu acho que entrou na briga para ter também, então estão articulando isso, eu não sei se já está começando a receber. Mas nesses casos, ele não é um funcionário do tribunal. Não. Ele não é um caso à parte, que no momento lá ele presta chamado. um serviço, exatamente, e é remunerado. É como se fosse um perito judicial, que às vezes o perito tem que atuar num processo específico e ele tem os honorários dele. Então, só que o mediador e o conciliador, geralmente, eles recebem baseado em carga horária, né? Em horas mediação. Mediação hora e hora conciliação. Né? Horistas, como hoje tem essa expressão, né? Então eles são horistas, eles recebem por hora,
Aqui no que é uma DF hora que acaba sendo os próprios funcionários. servidores e estagiários, né? Porque no caso da conciliação, você tem como colocar estagiários para atuar também. Que o volume acaba sendo uma puta experiência para eles. Sim, e eu conheço muitos que são ex-estagiários nossos, hoje são advogados e têm um know-how incrível em conciliação e mediação. Porque atuaram com isso no dia a dia. Durante o Mas é uma estágio. coisa, você tem que ter perfil também. Porque assim como tem uns que se destacam e hoje atuam com a advocacia colaborativa, que é um ramo da advocacia que é ligado a essa área da conciliação e da mediação, né, tenta buscar o consenso, a gente vê estagiários que não têm o menor perfil para aquilo. E simplesmente pedem para sair do setor. Tipo assim, não nasci para isso, não consigo. E tá tudo certo, não é todo mundo que vai se adaptar, né? Você tem que gostar de interagir, não pode ter muita timidez. E até para os que se desafiaram, me surpreenderam. Já tive estagiários extremamente tímidos que faziam a declaração de abertura, que é essa introdução inicial que eu falo, olhando para a mesa. E aí eu brincava e falava assim, mas você não precisa ter, as partes não mordem os advogados no final, né? Não falava isso na sessão, ficava sentada na mesa observando e falava assim, as partes não precisa ter medo, eles não vão morder. Menina, no final, me surpreendeu a pessoa, ela se superou. Desabrochou. Desabrochou, e aí não desabrochou só para a conciliação, desabrochou para a vida. Ela passou a ser uma pessoa mais segura, para se expressar mais, se expressar melhor. Mas tem gente que tá aquela coisa, eu nasci assim, eu vou ficar assim, e assim vou. E tudo bem, né? Mas tem os que se desafiam, e é muito bacana. E é um contexto, depois que você entra para essa área, você acaba... Não, e eu acho engraçado, porque depois que eu te fiz o convite... Começou a aparecer na minha timeline. Seja um conciliador, seja não sei o que lá, profissão do futuro. É, porque se você digita, aparece assim, a inteligência artificial. Que aí começa a soltar. Começa a soltar. Aí eu falei assim, cara, mas aqui em Brasília, conciliador, tipo, não, isso aqui deve ser de outro estado, não é possível. Não tem. Não, mas eu falo assim, pra receber, entendeu? Porque os caras colocando, inclusive, a remuneração. Você nunca pegou uma campanha publicitária dessa? De patrocinado? Tem aí, sim. Porque um conciliador recebe até tantos por mês e tal, e você não precisa de concurso público. Mas aí ele vai ter que... O curso pode ser em Brasília, mas para essa situação ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai atuar fora do DF, né? Ou ele vai atuar de forma privada. Minha esposa não sabe... TDR. Tadinha, você vai chegar em casa e você vai dormir no sofá. Eu tô falando assim, ela não sabe... Não é comigo, não. Às vezes, por exemplo, ela tá passando um conflito, sei lá, no ambiente de trabalho, ou na rua... Ela tem dificuldade de se expressar. O problema com ela é com o não ou com o sim. Na verdade, ela meio que fica calada. Ela se fecha. fecha. Ela se fecha. Tipo assim, se a pessoa... Tem um conflito, ela se fecha. A gente tem um mecanismo de luta ou fuga, né? Esse é um mecanismo também lá dos tempos que a gente é criado ou para reagir ou para fugir. Né? Então, na verdade, ela entra assim dentro desse contexto da fuga. Ela sai. Tipo, entendeu? Então, geralmente, quem faz esse papel sou eu. Você que é o negociador ou você que tem que chegar para chegar. O que aconteceu? O que está havendo? Porque às vezes as pessoas têm conflito e não é nem com você. Pior que você acha dentro de um contexto desse. Importante dizer que às vezes a pessoa está assim retraída ou está com a cara feia. Você pensa que aconteceu alguma coisa com você, né? E você nunca vai pensar que aquilo é uma situação extra-lar, que aquilo ali foi uma questão do trabalho, um conflito que ela teve com uma amiga, enfim. Você vai achar que é consigo, a pessoa está com essa cara feia. Então, a importância que tem da gente se expressar e falar, olha, hoje eu não tive um dia bom, hoje foi um dia difícil, acabei tendo uma discussão com o meu chefe, enfim, né? Levei uma chamada de um negócio que não vi porquê, né? Mas ter esse diálogo, porque as pessoas, às vezes, elas são reativas, isso é uma reação de você se fechar.
Mas, na verdade, a gente não entende muito bem. Quem está de fora, mas espera aí, mas tá fechada, tá isolada ali, tá quieta, tá com a cara emburrada, ou tá quieta assim, por quê? O que é que eu fiz? Que aí a gente já acha logo que a gente tem... Com a gente, que é com a gente, né? Então, às vezes, não, a importância de botar para fora, né? Eu tinha muita dificuldade de dizer o não, né? De me posicionar no sentido... Não. É a palavra mais fácil que tem. Exatamente, mas é a mais traumática, porque desde criança você não pode, não faz, né? Uhum. Então, eu tinha muita dificuldade. O não, para mim, ele soava como uma coisa muito ruim. Então, eu não queria muito dizer coisas muito ruins para as pessoas, né? E a gente, nos estudos da mediação, a gente tem um livro que a maioria da bibliografia é estrangeira, né? Hoje já traduzida para o português, que é o poder do não positivo. Que você pode dizer o não sem ser grosseiro. Você pode, não é você chegar e falar assim, vamos ali tomar um café. Não. Né? Você não vai chegar e ser tão assertivo. Você tem outras formas de falar assim, olha, o que acontece? Hoje eu tenho um compromisso marcado exatamente nesse horário. Entendeu? Você tem uma forma de dizer que não precisa ser violenta, né? E quando você, às vezes, diz um não para o outro, você diz um sim para você. Então, você tem que dizer não, sim. Às vezes, a vida te pede uns nãos, né? E as pessoas têm muita dificuldade. Acredito que não seja um problema só meu. Acredito que várias pessoas tenham essa dificuldade de dizer não. Vamos ali. Não, não vou, não quero. Só que... né? Existem formas de dizer isso de uma forma mais suave, sem você parecer que é o chato, né? Que é o que nunca está afim de nada. Então, você vai... muda um pouco o cenário. Muda um pouco o cenário e diz um não bonito. E, às vezes, é aquela coisa, você está dizendo não para o outro, mas está dizendo um sim para você. Tipo assim, não, eu não vou, porque eu não estou afim de ir para aquele lugar, enfim... Eu tô afim de ficar comigo mesma, tô afim de assistir uma Netflix, tô afim de, sei lá, tomar um banho de piscina, vou ficar aqui. Não me O meu filho mais velho, eu tenho um acordo com ele, que a primeira palavra que ele vai escutar a minha é não. Uhum. Por quê? Porque ele tem que saber como chegar e como falar. Então, se ele chega com argumentos, pai, eu quero fazer isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, ok. Agora, se ele, pai, eu preciso disso. Não. Justamente para ele poder criar o argumento. Né? Então, eu falo assim, cara, não adianta você chegar para mim, tipo, como se eu já soubesse o final da história. Você vai tomar um não. Então, chega para mim e fala, e pai, me convence. Eu quero fazer isso, por isso, com já tal objetivo, já pesquisei já vi isso aqui, que aí eu vou chegar, ok, beleza. Então, eu trabalho com ele nessa pegada, de tipo assim... Se você chegar para mim com o pedido curto, a resposta e hoje vai ser é que eu vou te falar não. que essa geração, né, o que mais eles hoje têm, e esse imediatismo mesmo da questão das redes sociais, é tudo muito... Ninguém quer discutir muito, não. É tipo, eu vou fazer isso... Nem perguntam às vezes, né? Uma geração que dificilmente te pergunta se pode, já fala logo eu vou... Entendeu? E a coisa é muito papum, não tem muita conversa de argumentar, parece que estão, vamos dizer assim, limitados mesmo nesse poder de raciocinar, de argumentar, de conversar, de se expressar. Coisinha assim, bem... Besta. Simples. Né? Esses dias foi engraçado que ele chegou para mim e falou assim, pai, eu vou almoçar no colégio. Eu falei, não. Você tem casa, tem comida aqui em casa, por que você vai almoçar no colégio? Não. Aí ele, não, pai, não é isso, é porque vai ter um ensaio assim, tal. Tá, agora você pode. Por que você já não chegou falando explicando? Não. Ele, pai, esqueci. Falei, tomou não? Se você chegar pra mim no... Pai, vou... Na lata. Não. Eu te explico por que você quer fazer o negócio. Se você falar pra mim, tipo, quero fazer isso, por isso, aí eu vou chegar, ok, tudo bem. Até para os pais que estão ouvindo também, né? Porque às vezes um não, a frustração, ela também precisa ser dada. Quando você diz muito sim, né?
E eu faço essa meia-culpa. Tô aqui expondo para você, porque assim, eu tive muita dificuldade de me posicionar, de aprender a lidar com o não. Entendeu? Então, porque eu achava que o não era uma coisa que eu não podia dizer. Como que eu vou dizer não para o outro? Aí eu dizia sim para o outro e não para mim. A partir do momento que eu vi o que isso causou, eu falei assim, não, agora peraí. Agora é mais não para o outro. E mais sim para você. E mais sim para mim. É porque senão fica muito fácil, entendeu? E eu falo assim, a minha esposa às vezes fala assim, amor, você não tá sendo... Eu falei, não, cara, eu tô ensinando ele a argumentar. Sim, Eu tô ensinando fundamental. ele que, tipo assim, que se ele não der uma justificativa, lá na frente, quando ele tiver um chefe, se ele chegar no chefe, eu vou faltar amanhã, tá? Por quê? Né? O que vai te levar a faltar, né? Então, assim, ele tem que saber que, cara, não é informar. Você tem que falar, olha, vou Amanhã. faltar por isso. Sei lá, eu tenho um exame médico, tal, queria pedir licença, eu compenso esse dia, nos outros dias ficando 1 hora a mais e tal. Você tem que negociar. Isso é uma habilidade de negociação, né? Então, ou seja, é isso que eu tento mostrar para ele através dos nãos, né? Então, eu não sou aquele que também fala, não. E hoje Não, a gente está justifica. num mundo que essas habilidades, vamos dizer assim, socioemocionais, né, que eles chamam de soft skills, elas são extremamente demandadas no mercado de trabalho. Né? Assim, até a questão do relacionamento interpessoal dentro do mundo. Se é uma pessoa que tem problemas assim, né? Porque na entrevista eles manjam tudo. Então, a pessoa ela tem que ter habilidades comunicativas, ela tem que ser uma pessoa que saiba se relacionar, né? Fazer uma boa gestão das suas emoções. Às vezes, está no meio, você está, por exemplo, conversando com um cliente, de repente, fala alguma coisa para você que não te agrada, se você já estourar pavio, acabou, você não, né? Ele pode até te dar uma situação hipotética para te treinar isso. Então, você tem que saber exatamente a sua postura, se posicionar e também argumentar. Isso é importante. Hoje tem sido muito procurado também dentro dos ambientes. Porque eu falo assim, a argumentação, cara, eu acho que é a base de qualquer negociação. Né? Você saber ali o sim, o porquê que você está querendo aquele sim, o porquê que você está falando não. E às vezes é difícil você saber o porquê, né? Porque às vezes quando a gente está muito imbuído, e aí eu vou trazer aqui para a questão da família, quando a gente está muito imbuído no sentimento, às vezes a gente só sente e não sabe nem o porquê daquilo ali, daquela reação. Tipo, não, eu não vou reduzir isso aqui, não. Entendeu? Mas você está presa no sentimento. O seu racional, você ainda não parou para pensar no que aquilo pode gerar, né? Qual vai ser uma decisão final naquele caso concreto. Você está só sentindo ali aquela raiva, aquela coisa, e você está externando uma coisa que, de repente, não tem muita coerência até com aquilo que você, de fato, quer. Né? A gente não percebe. Você pergunta, mas o que você quer mesmo? Às vezes a pessoa fica assim, meia... sem saber, às vezes, o que quer. Entendeu? Fica mais tipo, naquele sentido do rancor. Do rancor. Né? Eu quero punir, eu quero me vingar, eu quero acabar, eu quero deixar aquele homem liso, sem nada. Né? A gente, às vezes, não vê essas falas, mas a gente sente. A gente sente o que está por trás daquilo ali, o que está motivando aquilo ali, que é a raiva, é a frustração, né? Às vezes, muita gente não, poucas vezes eu ouvi, mas eu achei interessante. A frustração da família desfeita, porque ela entende a família ali dentro daquela união conjugal e os filhos e aquela família feliz de margarina, que eu falo, gente, isso não existe. Família de margarina, aquilo ali é a família de comercial de margarina ou de Instagram, cara. Não vai nessa, não. Que o negócio, o buraco é mais embaixo. Volta a questão do buraco. Entendeu? Eu falo muito que família margarina e príncipe encantado e princesa não existem. Não existem. Né? Esse negócio de, ai, meu príncipe encantado. Filha, não existe. Não existe. Esquece. É uma pessoa normal, cheia de defeitos. Ele vai vir num jegue, não vai vir num cavalo branco. Olha o São João aí. Ele vai vir num jegue. Então, assim, essa questão da gente... Ai, deixa eu voltar aqui, que agora eu falei no jegue, eu viajei.
Mas dessas expectativas, a gente tem que acabar trabalhando o nosso sentimento, né? Para a gente poder deixar ele de lado ali naquela hora e vir com um pouco de razão, para a gente ver o cenário concreto ali, né? Trazendo para o jogo, né? Saber movimentar as nossas peças no tabuleiro. E de uma forma que a gente fala que a mediação ela é um jogo de ganha-ganha. Porque quando a gente consegue negociar, a gente não está perdendo. Às vezes às vezes fica com uma falsa noção de que eu estou cedendo nesse ponto. Tá, mas a outra parte também cedeu de lá. Então, nem você nem ela. Vocês empataram, vocês ganharam, vocês resolveram. Difícil fazer as pessoas verem isso. Mas quando a gente está com raiva, né? E eu trago essa questão da raiva, porque dentro da família, acho que é um dos sentimentos mais recorrentes, né? Dentro dessa fase do luto, você ter só olhar o outro com os piores defeitos, né? Não lembrar das qualidades que fizeram aquele relacionamento iniciar, na verdade, você entra numa questão de punição, você perde a sua linha de raciocínio e você não consegue enxergar que tem muito mais coisa envolvida ali no meio. E coisas muito mais importantes do que, às vezes, um percentual, do que, às vezes, uma parte de um dinheiro na venda de um automóvel, que a pessoa faz questão, entendeu? Então, são coisas que vão mais a fundo ali. E é difícil das pessoas verem isso no olho do furacão. Ninguém está aberto. Às vezes, a pessoa mal sabe o que ela quer, o que eu quero aqui mesmo, hein? Processos que não tem advogado, às vezes eu tenho que abrir o processo e tenho que dar uma lida durante eles estão falando e às vezes não vem coisa não chega uma linha de pensamento? Não é nem questão de linha de pensamento. Às vezes eu preciso olhar para ver o que eles estão pedindo dentro do processo para eu saber do que se trata, porque é tanto assunto, é tanta coisa que vem que menos na questão do processual é que eles estão... E às vezes, quando vem um acordo, eu preciso ler o processo. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é o que foi pedido, tá? Mas agora vamos para o que vocês querem. Porque é o que eu digo. O que foi pedido nem sempre tá em consonância com aquilo que as partes querem, de fato, né? Então, a gente precisa saber o que está ali por trás motivando aquilo ali. E dentro desses interesses passa um monte de coisa. E um monte de coisa também que não é legal. Interesse de vingança. Interesse de prejudicar o outro. Interesse financeiro. Né? Então, interesse de não ver a pessoa feliz. Interesse de não ver a pessoa feliz. Também tem isso. Exatamente. Então tem, sabe, uma série de coisas. Aí a gente tem que ir trabalhando ali de uma forma que as pessoas consigam ver essa possibilidade de dentro de uma negociação sair dali ganhando, sobretudo, paz de espírito, que acho que é o maior ganho quando se tem um acordo, é você não estar com a sua vida nas mãos de outra pessoa, que é o juiz. Então, você resolver aquilo, você se sentir importante por você ter conseguido chegar àquele resultado, e você ter paz de espírito, acabou, gente. Sai todo mundo leve. Entendeu? Acho que esse é o maior ganho que as pessoas têm e que eu tenho também, de trazer essa leveza, de trazer essa consciência de que agora, quando a gente tiver uma outra dificuldade, a gente vai priorizar o diálogo, a gente vai priorizar, às vezes, o que não aconteceu lá no casamento, mas pode acontecer enquanto pais, né? É o que eu falo, são coisas distintas, relações distintas. Né? E as pessoas têm que aprender a conversar. Eu acho fundamental. Que a base principal de toda essa conversa nossa aqui é o diálogo. As pessoas têm que saber conversar. Tem que saber conversar. As pessoas têm que saber o que se passa dentro do outro. Às vezes a gente não sabe. Às vezes é a cara feia. A cara feia a gente acha que é com a gente. Às vezes aí não. Já assusta. Já assusta. Já, ai, meu Deus. Já fica meio... O que foi que eu fiz? Como é que eu resolvo isso aqui? Às vezes não é nem problema para você estar resolvendo. É uma questão do outro, que ele tem que resolver com ele. Ou com uma pessoa que, enfim, que se indispôs, enfim, não é com você. Mas a gente já pega para si, né? A gente é reativo, então é aquela coisa. Ou luta ou foge.
E o difícil é a gente chegar no equilíbrio e falar assim, ó, vamos botar as cartas na mesa aqui, vamos resolver, vamos, né? Jogo limpo. Fica mais fácil. Muito. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Márcia, obrigado pela sua participação. Obrigado Nada. por ter vindo aqui, trocado essa ideia, falado um pouquinho da sua experiência pra gente, né? Que eu acho que é um caso, uma situação que às vezes a gente não sabe, né? Então, assim, aqui você já falou do site, que depois eu vou tentar colocar no link, né? Depois eu vou mandar o link para você. Ótimo, maravilha. Que aí você Eu vou já me entrar no ajuda. site e vou pegar o link específico do Quero Conciliar. Ótimo, que daí eu já Ou deixo do no canal descritivo Conciliar, isso. do vídeo. Que eu acho que são situações que as pessoas não sabem, Uhum. né? E muito, acho que de todos os conflitos que nós temos na vida, é justamente também por falta a de gente não- informação, Exatamente. né? Porque a gente não sabe como pode proceder, como pode fazer. A gente aprende com E os aí, criando exemplos, com os conflito. conflitos dos outros, os conflitos dos pais, né? E às vezes eles também não souberam resolver, aí a gente embarca e vai junto nessa falta de ferramentas para resolução. E como você falou, comunicação é tudo. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Nada. Valeu, gostei muito. Que bom, do papo, papo, da joia, conversa. show de Tá bola. aberto sempre que quiser voltar aqui. Didi, vamos falar sobre tal assunto. Tal assunto, A gente bora. traz aqui. Bora acho falar. que Só podia vale- ser mais perto, mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo, até rimou. certo. Ser poético. É que a Márcia, você mora em Taguatinga. Taguatinga, isso. Taguatinga, a gente tá no lago. Dá Então, uns 30 km. dá uns 30 km pra chegar aqui. É, mas tá Mas tudo foi certo. bom. A gente vem, foi Foi ótimo. mais prazeroso ainda. Exatamente. Saber que, Exatamente. Né, que você veio de tão longe, estar aqui com a gente. E muito obrigado mesmo pela sua Nada, participação. mais volto. Pode Tá? deixar. Ótimo. Gente, ó, no descritivo tá ficando aí o Instagram da Márcia, tá? Então, ficou com mais alguma dúvida e tal? Chama ela no direct. Chama ela no direct. Troca uma ideia. Né? Quem sabe ela não se anima aí, faz um curso, né? Sei lá, pode fazer consultoria? Consultoria posso. Aí, consultoria. Então, assim, chama ela no direct, beleza? E no nosso direct aí também tem o site da nossa patrocinadora, WME, para que você possa ter o seu plano de saúde, tá? E do Café Fino Sabor, que você pode localizar também o localizador tanto do Vista Shop quanto do Metrópole Shop, que é onde você pode comprar esse café, porque eu já falei aqui, você não vai encontrar na prateleira dos supermercados, tá? Ou pelo WhatsApp. Você pede pelo WhatsApp, chega na sua casa. Beleza? Grande beijo, grande abraço. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso.